Hora da gente dar um pulinho na Europa, não é? Vamos conversar com o Luca Bassani. Pela primeira vez, desde o início da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, lá no dia 7 de outubro, a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza foi realizada pela passagem de Kerem Shalom. Um carregamento seguiu pela região ontem, domingo. A gente vai até Portugal para conversar então com o Luca Bassani, que vai contar para a gente quantos caminhões passaram nessa primeira leva. Luca, bom dia, meu amigo. Bom dia a você, Colombo, e a todos que nos acompanham nesta nova semana aqui no Jornal da Manhã. É importante mencionar que antes da guerra começar, havia 3 passagens de ajuda humanitária e de carregamento de caminhões do Egito e de Israel para a faixa de Gaza. Uma delas, a passagem de Rafah, mais conhecida por todos aqueles que acompanham a cobertura desta guerra desde o começo, e depois outras 2 passagens dentro do território de Israel, a que inclui a de Kerem Shalom, essa que é, inclusive, com a melhor estrutura para fazer a triagem de caminhões. Desde o começo da guerra, Israel impôs um cerco à faixa de Gaza e fechou as suas 2 fronteiras com o enclave, o que incluía esta que era a principal entrada de caminhões para a população de Gaza. Depois de uma forte pressão da comunidade internacional, principalmente das Nações Unidas, agora Israel começou a permitir a entrada de caminhões também por essa passagem. Até agora, no último final de semana, foram cerca de 80 caminhões, mas o objetivo é que 200 caminhões diários poderão fazer o seu caminho de Israel até a faixa de Gaza. Lembrando que muitos desses caminhões partem do Egito, então cruzam do Egito para Israel e depois de Israel nesta fronteira que é um pouco melhor, que tem um controle muito mais bem feito, seguem para a faixa de Gaza trazendo alimentos, remédios, água e também a possibilidade de gasolina em um volume um pouco limitado, já que é necessário para os geradores de energia. A ONU, ela diz que já é uma medida muito positiva se considerarmos a situação em que vive a população de Gaza durante as últimas 7 semanas, mas fala que isso ainda é longe do ideal e que o fluxo de caminhões deveria então se manter contínuo tanto em Rafah quanto em Kerem Shalom, em 2 entradas, para tentar normalizar um pouco a situação caótica na qual vivem as crianças, vivem as mulheres e tantas outras pessoas que buscaram refúgio na parte sul do enclave. A gente vai ficar acompanhando ao longo da segunda-feira, vendo se isso efetivamente acontecerá, se este fluxo de caminhões será observado pela imprensa internacional que está lá presente, além, é claro, de todas as repercussões no mundo geopolítico que isso pode ocasionar. Lembrando que a pressão internacional cresceu bastante, até por aliados de Israel, durante a última semana, após a morte de um diplomata francês nas proximidades da fronteira de Rafah, o que fez a França pedir um cessar-fogo imediato. No mesmo sentido, o Reino Unido e outros países europeus disseram falas muito semelhantes, e agora os Estados Unidos ficam com essa pressão também de continuar pedindo para Israel fazer operações pontuais em vez de bombardeios indiscriminados. Nós vamos ficar aqui, como eu disse, acompanhando e atualizando qualquer novidade à nossa audiência. Combinado, Luca. Luca Bassani conversando com a gente hoje, ao vivo e direto de Portugal. Lembrando, nós noticiamos aqui no Jornal da Manhã que Israel disse ter encontrado o maior túnel até agora, construído pelo Hamas na faixa de Gaza. O túnel era tão largo que permitia a passagem, inclusive, de um automóvel. Até automóvel, era possível colocar até um automóvel dentro do túnel, tamanha largura do túnel, que tinha o seu ponto final a apenas 400 metros de distância do território israelense. Quero ouvir um pouquinho o Felipe Monteiro e depois o Mota a respeito da passagem desse novo ponto para a entrada de ajuda humanitária e sobre a descoberta desse túnel aí tão largo que permitia até a passagem de um automóvel, se o Hamas quisesse, segundo Israel. Felipe. A guerra, na minha opinião, Rafael, está indo para um caminho que tem que se resolver, né? Eu discordo da opinião de alguns especialistas que dizem que a guerra vai demorar muito mais tempo, né? É bom lembrar que o objetivo de Israel sempre foi recuperar os reféns e acabar com o Hamas. Acabar com o Hamas, a gente sabe que é muito difícil, quase impossível, porque o Hamas é uma ideia, não é? Mas Israel já conseguiu enfraquecer o Hamas dentro da faixa de Gaza. E agora, o que Israel tem que fazer, de certa forma, é procurar
entender o que ela quer da faixa de Gaza depois que ela sair da faixa de Gaza. Não é? É bom lembrar que o Galán, no começo da guerra, falou que a guerra teria 3 etapas. A primeira etapa seria exatamente a incursão terrestre e o bombardeio aéreo. A segunda etapa seria combater o Hamas nos bolsões terroristas do Hamas. E a terceira etapa seria instituir um novo sistema de segurança na faixa de Gaza. No meu entender, Israel está agora pensando e refletindo o que ela tem que fazer para criar um sistema de segurança muito mais eficiente na faixa de Gaza. E como o Luca falou bem, né, Israel está tendo muita pressão externa e interna. É bom lembrar que no sábado, 3 reféns israelenses foram mortos por força israelense, né, causando muita comoção social em Israel e fazendo com que Israel tenha uma pressão ainda maior interna para voltar a negociar com Hamas a soltura desses outros reféns. Então eu vejo que Israel, apesar de estar conseguindo liberar algumas ajudas humanitárias na faixa de Gaza, criando outras formas de ajuda humanitária, ela tem que buscar, sim, na ideia de tentar finalizar essa guerra, porque quanto mais a guerra demora, vai ser ruim para Israel, até para justificar isso perante a opinião internacional, que está cada vez mais se colocando contra Israel. Claro, tudo isso considerando que Israel tem o direito legítimo de se defender, mas até onde vai esse direito legítimo de Israel se defender? Mota, queria te ouvir também sobre a passagem, esse novo ponto para a entrada de ajuda humanitária aberto por Israel e esse túnel encontrado que dava apenas 400 metros do território israelense. Esse túnel provavelmente é apenas um dos que ainda vão ser encontrados. O Hamas teve muito tempo, muito dinheiro e encontrou muita complacência internacional para montar essa verdadeira cidade subterrânea com o único objetivo de atacar Israel. A gente vê declarações de democracias ocidentais carregadas de hipocrisia, porque todas elas, quando precisaram se defender, fizeram coisas muito mais assertivas do que o que Israel está fazendo hoje. Israel não tem que agradar ninguém. Israel não tem que se preocupar com a opinião do mundo. Israel tem que se preocupar com a sua própria existência. Prestem atenção no canto que é entoado nas manifestações, que diz que a Palestina vai ser do rio até o mar. Se vocês olharem no mapa, do rio Jordão até o mar Mediterrâneo é onde fica Israel. Então essa é a intenção do Hamas e dos terroristas, varrer Israel do mapa.